perfil de emergência bem interessante formado ali para realizar a cimentação da prótese definitiva. Olha como que o paciente estava, perfil de emergência, olha como que ficou depois da prótese provisória e a instalação da prótese definitiva. Então, dessa forma que a gente deve trabalhar em todos os nossos casos. Aqui já as próteses entregues, né? E ficou bem bacana. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, aqui é só para exemplificar para você que existem dentro da mesma empresa, olha, a Neodent tem um implante Gram-Morse que tem uma abertura de 3 milímetros e 16 graus essa parede aqui de inclinação. O sistema do implante convencional aqui deles, veja, um implante que vem anteriormente à confecção desse implante aqui, esse implante é mais novo, o Gram-Morse, esse implante anterior, ele tem uma abertura de 2,5. A angulação aqui, essa inclinação dessa parede interna, são 11,5 graus. Então, o mesmo componente que vem nesse implante é diferente, ou seja, dentro da mesma empresa, os implantes Cone-Morse acabam trabalhando com componentes diferentes. E será que qual componente que eu vou escolher aqui para essa empresa? Existem vários componentes aqui, vários componentes. Olha só, eu tenho úclea de titânio, eu tenho base de titânio, eu tenho... eu posso trabalhar aqui com mini pilar angulado, mini pilar, micropilar, munhão anatômico, munhão universal. Eu tenho uma diversidade muito grande de componentes. E qual que eu vou usar ali? Qual que eu vou usar? Então, ou seja, a primeira coisa que eu devo saber é qual é o implante que eu vou estar utilizando. Nesse exemplo aqui, estou mostrando sobre um implante Gram-Morse, que tem aquela abertura de 16 graus, e existe uma diversidade de componentes, mas cada componente tem a sua indicação. Eu preciso entender da prótese sobre implante qual que é a melhor indicação desses componentes. Qual que vai ser? Será que eu vou usar um UCLA? Será que eu vou usar aqui um componente protético para provisório inicialmente? Será que eu vou usar um munhão universal? Será que eu vou usar um pilar? Será que eu vou usar um pilar Cone-Morse? O que eu vou usar? Então vai depender do caso, vai depender daquilo que você precisa. Mas eu sei que esses componentes vão adaptar no meu implante Gram-Morse. E será que os meus componentes vão adaptar no meu implante também, exemplo, os implantes que eles chamam de Titamax, por exemplo, existem nomes de implante que eles colocam, mas são implantes diferentes. São implantes diferentes. Será que esse implante, o Cone-Morse, desse nome, eu vou conseguir adaptar esses componentes do Gram-Morse? Aqui mostra que não. Então, eu vou precisar dos componentes específicos desses implantes para eu adaptar. Professor, os meus componentes que eu trabalho com assim, vão adaptar no implante da Neodent? Não faça isso. Não faça isso. Tem alguns componentes que acabam adaptando, mas evite esse problema. Já vá direto na fonte, vá direto ali naquela empresa para você adaptar, porque o risco de não adaptar é grande. E mesmo assim existem diferenças, mesmo adaptando, tem um pouco de diferença ali, que isso daí a longo prazo pode gerar problema para o paciente, porque a pouca desadaptação, ele vai adaptar, mas fica pouco desadaptado com a mastigação, com a prótese em oclusão, você pode gerar problemas a longo prazo. Então, a gente deve evitar. Ou seja, se eu trabalho ali com a empresa Neodent, eu devo usar os componentes daquela empresa. Se eu trabalho com a empresa Sim, eu devo usar os componentes da Sim. Se eu trabalho com a Implacil, eu devo usar os componentes dessa mesma empresa. Então, a gente deve entrar com isso na cabeça e parar de querer assim, mas eu tenho esse componente aqui, eu vou economizar. Olha só, o próprio paciente paga por isso. O paciente paga por isso. Você encomenda, olha só, se eu preciso de moldar um implante, eu vou precisar de comprar, então, eu uso Neodent, chegou o implante da Sim, eu vou usar um munhão, eu vou precisar de comprar um munhão da Sim? Sim. Eu vou precisar de comprar um transferente, um análogo desse munhão da Sim, eu vou precisar de comprar um UCLA
para realizar uma fundição ali, vou fazer uma metalocerâmica por sobre esse munhão. Tudo dá sim, professor? Sim, simplesmente sim. Ou seja, é muito mais seguro você fazer isso do que querer economizar em alguns componentes que a economia, aquela economia meio que não é interessante, não é inteligente essa economia, porque depois você pode prejudicar o próprio paciente. Então é abrir o jogo realmente com o paciente para que você não tenha problema a longo prazo e você tenha uma segurança ali no trabalho executado, até mesmo uma segurança que esse trabalho vai ter uma longevidade interessante para você e para o paciente. Tudo bem? Então é só para você entender que existem só que interessante. O Strong da Sim, ele tem aqui 0,7 de altura, vamos pegar um implante de 4.1, 0,7 de altura, o 4.5, o diâmetro 4.5, também 0,7 de altura, o 5, 0,7 de altura. O diâmetro de todos esses hexágonos sobre a plataforma do implante tem o diâmetro de 2,7. Quando a gente compara aqui com a Neodent, olha só, o diâmetro 3,3, altura 1 milímetro, já acaba sendo diferente. Olha a medida desse hexágono, 2,37. Dá para eu pegar um componente ali da Sim e adaptar na Neodent, sendo que essas medidas são diferentes? Não tem como, não dá. Aí veja bem aqui, essa medida é diferente dessa. Ou seja, não dá nem para usar o mesmo componente aqui nesses implantes. Se eu tenho um implante de 4 ou um implante de 5, eu vou precisar de usar os componentes correspondentes a essas medidas. Isso daqui na Neodent. Porque olha só, isso aqui mostra que são medidas diferentes. Então, preciso de ter componente que adapte nessas medidas. Ou seja, preciso de ter componentes correspondentes a essa medida. E quando a gente trabalha aqui com o implante da Sim, eu posso verificar que o mesmo componente vai acabar adaptando nesses diversos tipos de implante. O mesmo componente adapta, porque essas medidas são iguais. Então, ou seja, tem empresas que dá para você intercambiar o mesmo componente para os diâmetros diferentes de implantes, mas tem empresa que não dá. E como que eu sei disso? Vendo o catálogo. No catálogo, isso daqui é o quê? Simplesmente é um catálogo que eu acabei colocando aqui, o catálogo da Sim, o catálogo da Neodent, e aí nós temos aqui o catálogo da Implacil, que o catálogo da Implacil mostra que o implante de diâmetro 3,5, o implante de diâmetro 3,5, ele tem aqui a altura do hexágono 0,7, só que olha o diâmetro do hexágono 2,4, e o implante 4 e 5, ele tem hexágonos de 2,7, e a altura 0,7. Então, o mesmo componente que dá para usar no 4, eu uso no 5, mas não dá para usar no de 3,5. O de 3,5 não encaixa no de 4 e não encaixa no de 5. Obviamente que nesse caso aqui, olha, da Sim, eu não vou pegar um componente de 5 e encaixar no de 4, senão vai dar um sobrecontorno ali da minha prótese. O que dá para a gente fazer é pegar um componente mais fino, um implante mais fino, e colocar em um implante de diâmetro maior. Isso daí a gente pode fazer o que a literatura chama de plataforma switching, ou seja, a plataforma é um pouco mais estendida do que o componente protético, e isso também ajuda até mesmo na preservação da estrutura óssea ao redor do implante. Então é bem interessante a gente trabalhar com esse tipo de plataforma, que é a plataforma que é utilizada no implante do tipo Cone Morse. Então é interessante a gente saber se dá para a gente fazer isso ou não, porque eu posso trabalhar com essa plataforma um pouco maior quando comparado ao componente protético. E aí tem empresas que já produzem esse componente que vai adaptar aqui, porque não dá para eu realizar essas modificações, então o componente protético acaba sendo um pouco menor ali do que a plataforma, só que vai adaptar nessa plataforma para evitar essa perda óssea ao redor do implante, ou seja, componente protético um pouco menor em relação à plataforma do implante. Só que, mais uma vez, por que eu estou mostrando isso tudo para você? Para você tomar cuidado. Porque qual é o componente protético que você vai utilizar? Você acha que dá para ficar
trocando componentes protéticos entre as empresas, eu estou acabando de mostrar para você que isso é inviável. Fica muito difícil para você ficar realizando isso. Isso é um risco que você está correndo, tanto você, e isso daí acaba estendendo, né, com certeza para o seu paciente.